Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. O texto base da nossa meditação está em Josué 10, versículo 2, diz assim: Temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior que a cidade de Ai, e todos os seus homens eram valentes. Olha, a história de Gibeão e dos gibeonitas é bem interessante. Quando Josué chega na terra da promessa, na terra prometida, em Canaã, o Senhor tinha dado para ele uma ordem, que ele não faria aliança com os habitantes daquela terra, os cananeus. E ali haviam vários povos, entre eles os gibeonitas. Só que os gibeonitas se passaram, por não habitantes daquela terra, podemos dizer assim, e fizeram uma aliança com Josué. Josué não consultou o Senhor, não procurou saber de Deus de onde que vinha aquele povo, e Josué firmou uma aliança de que não destruiria eles, de que não destruiria a cidade deles. E quando veio a verdade, a verdade foi revelada, a aliança já tinha sido feita. E aí Josué entendeu que ele tinha desobedecido ao Senhor por não ter averiguado ali se realmente era para ter feito aquela aliança. Foi uma aliança que o Senhor honrou, que não era para ter sido feita, mas uma vez feita, foi honrada. Essa aliança com os gibeonitas. E por causa dessa aliança, os gibeonitas, a eles foi garantido o direito da vida e a preservação da sociedade. Lá na frente, o tempo passa, centenas de anos aí passam e Saul ele tentou destruir os gibeonitas. E por causa disso, dessa tentativa dele, a terra de Israel foi assolada por uma fome que durou 3 anos. Veio um grande juízo sobre a casa de Saul. O juízo foi muito pesado, porque não podia se levantar a mão contra aqueles que tinham uma aliança, que eram os gibeonitas, que tinham uma aliança com Deus. E a gente pode dizer isso, que não se pode levantar a mão contra aquele que tem uma aliança com Deus. Então, uma coisa interessante é que Deus ele honra a aliança. Israel aqui, durante o período de Saul, quebrou essa aliança com os gibeonitas. Saul quebrou. Mas o Senhor continuou sendo fiel aos gibeonitas, porque a parte da aliança deles não foi quebrada. Não foi. Tanto é que a fome veio sobre o território de Israel durante 3 anos, assolou ali, por conta da desobediência de Saul. Especificamente sobre a casa de Saul houve uma grande destruição. Ali alguns mancebos foram mortos, houve uma grande ruína. Enfim, uma grande ruína. E Deus, ele honrou aquele que se manteve fiel a uma aliança que foi estabelecida. O que se manteve infiel colheu as consequências da sua escolha e da quebra dessa aliança. Então, assim, esse povo, ele não somente habitou no meio de Israel, como outros estrangeiros também fizeram, eles eram cananeus, como também eles assimilaram a cultura de Israel, a forma de vida, e principalmente, eles assumiram a condição de servos de Deus. Então, assim, quando nós olhamos o texto, e passa mais tempo ainda, vamos correr a cronologia lá na frente, quando Israel ele volta do cativeiro babilônico, junto com Neemias, para a reconstrução dos muros, a Bíblia ela fala que os nobres de Judá, que eram os tecoitas, eles não quiseram ajudar na reconstrução da cidade, se submeter ao serviço. Mas os gibeonitas, sim, eles ajudaram a reedificar a cidade de Jerusalém, especificamente a Porta Velha. Lá em Neemias 3, no capítulo 3, no versículo 5 em diante, mostra isso. Então eles ajudaram na restauração da Porta Velha. E é tão interessante porque são várias portas, haviam várias portas. Porta do Peixe, falando da evangelização, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. A gente pode trazer nesse contexto profético. A Porta do Rei, o rei entrava por aquela porta quando ele vinha da guerra vitorioso. A Porta do Vale, cada porta dessa tem um significado. A Porta das Ovelhas, mas a Porta Velha, ela tipificava as experiências, ela simbolizava tudo aquilo que eles viveram. Era a Porta Velha, velha porque já estava ali há muito tempo. As experiências, aquilo, o passado, tudo aquilo que tinha que ser lembrado, as promessas que foram feitas, uma aliança que foi firmada lá atrás. Então essa porta ela foi reconstruída pelos gibeonitas. Ela foi reconstruída. E aí, avançando, quando nós vemos esse texto aqui, e uma coisa interessante, voltando, na verdade, quando Salomão ele começa a reinar, os gibeonitas, estou aqui dando para vocês alguns aspectos sobre esse povo, os gibeonitas. Ele começa a reinar, ele
antes de construir o templo, né, o famoso templo de Salomão, o seu pai Davi, ele tinha feito um tabernáculo e em Jerusalém a Arca da Aliança ficava ali, né? Em Jerusalém, e o tabernáculo, antes do templo de Salomão ser construído. Porém, a tenda da congregação que Moisés tinha feito lá no deserto, lembra da tenda da congregação, junto com os utensílios, né? O altar de cobre, todas aquelas coisas importantes do deserto na época de Moisés, ficaram em Gibeon. Estavam com os gibeonitas. Ou seja, eles guardaram o tabernáculo do deserto, eles guardaram o altar, ou seja, eles guardaram o culto. Aquela experiência do deserto foi guardada pelos gibeonitas. Coisa maravilhosa, né? E lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, Salomão oferece sacrifícios ao Senhor ali, como uma lembrança daquilo que foi vivido no deserto. Então, assim, mais de 500 anos havia se passado desde a aliança com Josué, porém os gibeonitas, eles permaneceram no serviço do tabernáculo. E isso foi algo que eles mantiveram, guardar a aliança, guardar o culto, restaurar a porta velha, não perderam a essência. Alan, o que você quer dizer com isso tudo? Esse povo, os gibeonitas, eles fizeram uma aliança e eles honraram até o final a aliança que foi feita da parte deles. Essa honra, essa postura, ela foi unilateral, ou seja, só eles honraram em alguns momentos. Em alguns momentos ela foi unilateral. Israel não honrou. Israel algumas vezes abandonou, né? Mas quer dizer, foi unilateral em relação a Israel, mas em relação ao Senhor foi bilateral, porque o Senhor também honrou os gibeonitas. Eu sei que tem gente aí que viu alianças serem quebradas, desfeitas, que viu pessoas agirem como Saul, quebrarem alianças que tinham sido firmadas e não podiam ser quebradas, porque foram feitas em Deus. Essas pessoas colheram, estão colhendo, ou colherão a colheita das consequências dessa quebra de aliança. Os gibeonitas, quanto a eles, pela fidelidade, pela permanência no propósito, pela permanência na fidelidade com aquilo que tinha sido feito em Deus, eles foram honrados, foram abençoados, porque guardaram a aliança, porque guardaram, a porta velha, as experiências, aquilo tudo que foi estabelecido no passado, porque guardaram o culto ao Senhor. Eles não perderam a essência, não perderam a essência, mesmo vendo muitas vezes, aquilo que tinha sido estabelecido, a aliança que tinha sido firmada sendo quebrada por uma das partes. Não deixe que as atitudes de uma outra pessoa venham quebrar a tua aliança com Deus. A aliança que eu estou falando aqui em questão é a aliança nossa com Deus. Não deixe. Porque os gibeonitas, eles permaneceram, como eu falei, eles aderiram aos costumes, à identidade de servos de Deus. Eles não tinham esse direito, mas passaram a ter. Então, não foi a atitude de outros de quebrar uma aliança firmada lá atrás que os distanciou, distanciou eles de uma experiência que eles tinham com Deus. Eles não abandonariam mais o Senhor. Eles seriam contados de fato como povo de Deus. Eles levaram a sério aquilo que foi feito, a aliança que foi feita. Às vezes as coisas vêm, as pessoas fazem coisas, acontecem coisas tão duras, difíceis, que se permitirmos, se deixarmos que isso nos abata, nos afete, a nossa aliança com Deus ela é quebrada. Não permita. Muitas alianças podem ser quebradas. Muitas alianças, infelizmente, podem ser desfeitas na nossa vida. Não que gostaríamos, não queríamos que assim fosse. Não queríamos. Mas a nossa aliança com Deus, nós não podemos perder ela. Não podemos perder. Não podemos. Deus, Ele quer que você seja como esse povo, que entendeu que ainda que o homem falhasse nas suas alianças, a aliança deles com Deus deveria permanecer intacta. Que seja intacta, que esteja intacta a sua, a minha, a nossa aliança com o Senhor.
que a nossa porta velha seja restaurada. Tudo aquilo, a primeira experiência que vivemos na presença do Senhor, o primeiro amor, o primeiro momento, quando ouvimos a voz de Deus, aquilo que o Senhor prometeu e falou conosco lá no início da jornada, da caminhada. Que venhamos a preservar as experiências do deserto, como os gibeonitas preservaram. Eles preservaram ali a tenda da congregação, o altar de bronze. Preservaram. Mantiveram guardados em Gibeão. Guarda. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda a palavra do Senhor. O que foi que o Senhor te falou? Guarda, esconde. Esconde. Mantenha essa aliança firme perante o Senhor, diante do Senhor, com o Senhor. E que o Senhor venha te abençoar, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.